Olá, eu sou Everson Corrêa, bem-vindo ao Senta Pula, seu podcast para acelerar as suas vendas. No programa de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o MBA da PUC lá do Rio Grande do Sul. Esses MBAs novos em EAD, meio que parecem masterclasses, se eu acho que vale a pena, se eu acho que não vale a pena. No início do ano passado, eu contratei o MBA em vendas, negociação e resultados de alta performance. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dos pontos fortes, dos pontos fracos e se eu acho que vale a pena ou não. E aí, começando pelo final, se vale a pena ou não, depende. Depende de como você gosta de aprender, do que você espera do MBA, quais são os resultados que você espera e o que você espera aprender com o MBA. Enfim, de maneira geral, os pontos fortes do MBA da PUC eles vão além de um EAD tradicional, de um autoestudo tradicional. Eu diria que ele tem um ponto forte que é comum a todo EAD, que é a flexibilidade. Você pode estudar quando você quiser, não tem necessariamente que seguir uma rotina, você não tem que se deslocar, tem um lugar. Você não precisa ter um horário fixo para fazer aula, você pode se adaptar e estudar dentro do teu ritmo. Você pode fazer metade da aula no dia, a outra metade depois. Você pode se programar para estudar dentro do teu tempo, dentro do teu ritmo. Outro ponto forte do MBA da PUC, esse eu acho que é uma exclusividade deles. Na verdade, eu acho que esses caras acharam a fórmula do sucesso para ganhar grana em educação, porque realmente é muito bom, faz muito sentido, que as aulas são com um super time. Você tem os maiores especialistas do Brasil, eventualmente gente de fora do Brasil, dando aula. E aí o que é legal? Você não teria essa experiência em um MBA tradicional. Então lá na PUC, por exemplo, a aula que fala de varejo é com o Rony da Reserva, que tem uma mente super disruptiva, mudou um pouco a forma de fazer negócio no varejo. Tem o Marcos Ambrosano falando de atacado e ele era CEO do Macro. Em e-commerce tem o Rogério Salumi, que é o CEO lá da Wine. Não sei se vocês conhecem a Wine, mas eles são esse clube de venda de vinhos. Os caras revolucionaram a forma de vender vinho e eles aumentaram a quantidade de litros que o brasileiro bebe por ano de vinho. Porque, enfim, o cara traz umas estratégias bem legais de como ele fez o e-commerce dele ser impulsionado. Prospecção é com o Fernando Machado. Na verdade, é prospecção e segmentação. O Fernando Machado ele é diretor de marketing global do Burger King. Então, quem já viu as propagandas do Burger King sabe que eles têm uma pegada completamente diferente do resto das empresas. Eles são muito disruptivos também. Quem gosta de vendas, quem gosta de negociação, sabe a importância da persuasão. A aula de persuasão é com o Roberto Cialdini, que escreveu um livro, acho que lá na década de 80, década de 90, sobre as armas de persuasão. O cara é uma das maiores autoridades em persuasão quando se fala em vendas no mundo, não é só no Brasil. Então, fazer o MBA na PUC, do Rio Grande do Sul, me deu a oportunidade de receber conhecimento de quem está na prática, quem faz de verdade. Não só o conhecimento de um professor, mas o conhecimento de alguém que vivencia. E-commerce é um cara que tem um e-commerce. Varejo é o cara que tem varejo. Atacado, então as pessoas eles conseguem dividir a realidade, os problemas, como eles fizeram para ter sucesso, e você consegue trazer isso para a tua realidade. Então isso é muito legal porque passa a ser uma aula, apesar de ser um EAD, uma aula muito prática. E além, então aí você pensa, tem os caras da prática, então que é legal, só que não é só isso. Cada tema tem 3 aulas. 2 aulas é com um cara desse, que é referência, e uma terceira aula com o professor. Então você tem a prática e depois a base teórica. Então é muito rico em termos de conteúdo. Me surpreendeu muito, foi muito além das minhas expectativas. As aulas com os caras de prática são muito boas e depois vem a teoria que vai dar o contexto, que vai te trazer como é que você pode usar os elementos que você aprendeu na aula dentro da tua realidade. Não dá para você, por exemplo, pensar no seu varejo, na sua loja de roupa de esquina, como o Rony, que tem a Reserva, que tem várias lojas, que trabalha com revenda, enfim, que é uma empresa com muita grana, é diferente, mas ele te dá ideias e o professor com a base teórica te ajuda a adaptar.
o que você viu, o que você ouviu para a tua realidade. A qualidade do material é um outro ponto super forte. As aulas são incríveis, são muito bem gravadas, a plataforma é muito fácil, o livro que eles disponibilizam com o material é ótimo, excelente. Você tem a possibilidade de estudar fora da sala de aula, então o material que eles disponibilizam como apoio para a aula, de fato, é muito bom. É muito bom de verdade. Então é isso, de ponto positivo é isso que a PUC tem. E aí agora, os pontos negativos, o que é ruim no ensino lá da PUC. Bom, tem os problemas do EAD normal, que é a flexibilidade, ela te dá a vantagem de ser flexível, mas ela te dá a desvantagem de ser muito flexível. Você faz quando quer e se você não é muito organizado, você acaba deixando as coisas para trás e aí uma aula encavala na outra. Eles não são aulas uma vez a cada 15 dias, não fica com todo o conteúdo disponível de uma vez. Mas aí quando você vai ver, você passou um mês sem assistir aula e você perde um pouco a rotina. Aí você tem que ver várias aulas ao mesmo tempo, então você perde um pouquinho do conteúdo porque viu muita coisa ao mesmo tempo. Então isso é um problema de toda a aula EAD, não é o caso da PUC em exclusivo, não é uma exclusividade da PUC, mas é por isso que é muito de gosto pessoal. Se você é muito organizado, acho que vale muito a pena. Se você não é muito organizado, é um ponto que você tem que colocar na balança, você tem que ter muita força de vontade para fazer o negócio acontecer de fato. Por ser EAD e não ser ao vivo, porque esse para mim é um problema maior, você perde a interação com o professor e com os teus colegas. Muito do aprendizado ele é passivo, né? Você recebe, só que você aprende menos se você só recebe, se você não coloca aquilo em prática na aula, se não tem um trabalho, se você não conversa, se você não faz o networking, pergunta para as pessoas o que elas acharam, troca ideia no final da aula, conversa com o professor. Isso tudo, para mim, é ruim. É um ponto bem negativo, você perde essa interação, você perde a possibilidade de perguntar na hora. Você até tem um canal para conversar com eles, mas não é a mesma coisa. O ideal mesmo é que, no calor do momento, ali na hora que surge a dúvida, você já manda e já tem uma resposta, e eu acho que é um pouco mais produtivo. As aulas são muito longas, então cada aula tem mais ou menos 2h30, 3 horas, então tem muito conteúdo. Por um lado é bom, por outro lado é maçante. Você tem que ficar sentado na frente do computador 3 horas direto para assistir uma aula, é um pouco pesado. Mesmo que você levante, vá no banheiro, tome um café, ainda assim continua sendo ficar na frente do computador durante 3 horas e é um pouco puxado. E se você fizer só 1 hora, você perde um pouco do compasso do conteúdo. Então, acho que eles deveriam ter formatado de uma forma que o conteúdo fosse dividido em aulas menores. Mas não é um absurdo, é só um ponto que é negativo. Enfim, entre pontos positivos e pontos negativos, o que eu acho particularmente? Vale muito a pena, é muito bom o treinamento, tem coisas que você tem que se adequar, e aí você tem que pensar, eu sou um cara para estudar EAD? Muita gente não nasceu para fazer aula EAD, você perde um pouco de conteúdo, mas mesmo assim vale a pena. Se você quer investir num MBA, não quer gastar muita grana, e ainda assim quer estudar numa instituição renomada, e na PUC do Rio Grande do Sul é a pegada. Você vai ter a possibilidade de se desenvolver por um custo relativamente baixo em relação ao próprio treinamento se fosse na PUC ao vivo, se fosse presencial. Então eu gostei muito, eu acho que fez muito sentido o investimento que eu fiz, valeu muito a pena. Porém, se hoje eu fosse fazer um novo MBA, eu não escolheria esse formato. Para mim, ele vale como um MBA, ele vale como o conhecimento, foi muito bom, mas o próximo MBA eu pretendo fazer ao vivo. Ou pelo menos parte do conteúdo tem que ser ao vivo. Eu não acho que dá para absorver da mesma forma só vendo vídeo. É importante que o treinamento ele aconteça com os steps de ter o contato com o professor, ter o contato com os alunos. Ele não precisa necessariamente ser presencial, mas ele tem que ter parte do treinamento ao vivo. Beleza? A minha ideia é
Na verdade, lá atrás eu já tinha essa ideia de fazer quando eu me matriculei e agora eu vou colocar isso em prática. Eu quero fazer um resumo, não de todas as aulas, porque algumas o tema simplesmente não me interessa, mas outras, as que eu gostei, as aulas que eu mais gostei, eu quero fazer um resumo, o que eu achei, os pontos que são legais, as ideias e as dicas que os professores dão e compartilhar com vocês aqui. Beleza? Aquele abraço.